Nós começamos essa edição do Hora H indo para Portugal. É lá que acontece o Fórum de Lisboa, mais conhecido como Gilmar Palusa, já que é organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Esse ano o evento ficou mais esvaziado de autoridades, diante de toda essa discussão sobre a adoção de um código de ética ou de conduta pelos ministros do STF. Ainda assim, quem está lá para participar está compartilhando as preocupações com os impactos da decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O nosso correspondente sênior internacional, Américo Martins, está em Lisboa, acompanha tudo e tem as informações. 3 temas principais marcaram os debates deste primeiro dia do Fórum de Lisboa. Em primeiro lugar, como as tecnologias estão impactando a disputa política e o jogo democrático. Além disso, claro, todos os representantes falaram muito sobre as decisões do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como entidades terroristas. E, por fim, como não poderia deixar de ser, houve muita conversa sobre as eleições deste ano no Brasil. Com relação à questão da tecnologia, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, defenderam a necessidade de uma regulação do ambiente digital, inclusive do ponto de vista internacional. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que nós estamos vivendo, neste momento, uma era de tecnologia e feudalismo. Tecnofeudalismo, nas palavras dele, nas quais as grandes empresas de tecnologia seriam os senhores de terra equivalentes da época do feudalismo e as pessoas comuns que entregam todos os seus dados para essas grandes empresas seriam os servos digitais. Com relação à questão dos Estados Unidos terem classificado o Comando Vermelho e o PCC como entidades terroristas, vários ministros também se manifestaram. Quem deixou mais clara a situação foi o ex-ministro do STF, ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele lembrou que esse tipo de decisão dos Estados Unidos, em primeiro lugar, fere a soberania do Brasil, mas, além disso, também tem um grande impacto econômico, porque afastaria, segundo ele, investimentos no Brasil e aumentaria o custo das empresas brasileiras. Quando um país é classificado oficialmente por outra potência como sendo um país que abriga organizações terroristas, é claro que ele passa a ser uma espécie de um pária internacional, né? Os investidores estrangeiros terão muito mais cuidado para investir no Brasil. Então, isso pode ter repercussões muito sérias para a economia. Por fim, muitos debates entre as autoridades presentes sobre a questão da eleição no Brasil. Uma das autoridades que estiveram por aqui foi o ex-ministro e atual presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ele afirmou que o seu partido vai ter como prioridade aumentar a sua bancada no Congresso, afirmou que a candidatura de Ronaldo Caiado vai até o final pelo partido e também afirmou que Caiado é um dos pouquíssimos candidatos que não tem problemas para justificar as suas posições para o eleitorado. De Lisboa, Américo Martins. Vamos lá, olha, nessa edição de hoje a gente vai explorar, afinal de contas, essas ameaças todas, né? E elas são reais. É óbvio que há uma preocupação enorme entre as empresas, entre o setor financeiro, o próprio governo, todo mundo tentando mapear exatamente quais são as ameaças reais, onde é que tem discurso político nisso tudo, porque estamos em ano de eleição e é uma estratégia quase que inescapável, tanto para o governo quanto para a oposição. Então, hoje nós vamos tentar aqui ir separando aquilo que está mais com cara de discurso político e aquilo que realmente faz sentido e que chama atenção e que levanta essa preocupação. Começo dando as boas-vindas para o nosso Pedro Venceslau. Tudo bem, querido? Boa noite, Thaís. Boa noite a todos. Passou bem o fim de semana? Muito bem, ainda mais depois daquele jogo fantástico de João Fonseca? Estamos todos João Fonsecados, né? Infelizes. Vamos lá, meu querido, vamos falar de ameaça, vamos falar dos problemas do Brasil. A gente ouviu a fala do Ricardo Lewandowski, ministro do STF, ministro da Justiça. Me parece que a fala dele é bastante realista do ponto de vista, por exemplo, da preocupação com
a alguma retração de investimentos no Brasil? Olha, a pressão que dá é que o Lewandowski saiu do governo, mas o governo não saiu do Lewandowski, né? A fala que ele fez foi totalmente alinhada com o discurso do Palácio do Planalto e que tem uma parte desse discurso tem um componente político, é verdade, mas outra parte também reflete a preocupação de muitos setores da economia e do agronegócio e de outros setores aqui do Brasil. Por exemplo, tem muitos empresários com medo do que eles chamam de overcompliance, ou seja, o Brasil passa a constar de uma lista de países onde operam organizações terroristas. Isso torna qualquer investimento aqui um investimento de risco. Portanto, é melhor, para evitar problemas de compliance, para evitar problemas com o governo norte-americano, inclusive, procurar outro destino para esses investimentos. No caso do agronegócio, há uma preocupação específica, porque os navios brasileiros, quando chegarem nos portos dos Estados Unidos ou mesmo da Europa, vão passar por inspeções muito mais rigorosas do que de outros países. Isso vai atrasar o desembarque e o escoamento dos produtores aqui do Brasil. É algo que preocupa, porque é uma logística envolvida nisso tudo. A outra preocupação, como você estava mencionando agora, é com o PIX, mas aí o governo está com esse discurso agora, porque é de fácil entendimento, de fácil aderência, criar um ambiente de medo de que o PIX vai acabar. Mas ainda não é algo que se possa dizer que vai acontecer, existem muitas divergências sobre isso. Então, como você disse, né, Thaís, existe uma parte de discurso político e outra parte de temores verdadeiros. O governo vai tentando buscar um discurso para não ficar na defensiva em relação à ofensiva do Flávio Bolsonaro, que passou a utilizar isso como uma bandeira de campanha, depois de ter se ausentado desse debate no Congresso Nacional. Porque nunca é demais lembrar que o Congresso rejeitou a classificação dessas organizações como terroristas. E esse debate aconteceu com o apoio de uma ampla maioria lá do Congresso Nacional, inclusive de parlamentares do Centrão e até da oposição. Claro, e o Flávio Bolsonaro também se aproveitando dessa situação, ele passou o fim de semana usando as suas redes sociais, é óbvio. Nós não vamos escapar dessa polarização política aqui, portanto, foi como eu disse agora há pouco, o nosso papel aqui hoje vai ser tentar, como o mapeamento está sendo feito e não há ainda nada concreto para entender, fazer um diagnóstico mais acurado sobre o que é realmente que pode acontecer com as empresas brasileiras, a gente vai tentando separar aqui a atuação política, tanto do governo quanto da oposição, e a realidade. Pedro, hoje eu conversei com vários setores. Aliás, eu passei o fim de semana conversando com vários setores para entender. Há uma expectativa, essa medida está marcada para acontecer no dia 5 de junho, sexta-feira. Nós vamos estar aqui quase com uma emenda de feriado, né, por causa do feriado de Corpus Christi. Mas há uma expectativa para que o governo americano apresente uma lista com CPF e CNPJ dos indivíduos ou das empresas que os americanos já tenham identificado como pessoas ou empresas que tenham ligação com essas facções. Isso já foi feito com os outros países e, portanto, há uma expectativa para que essa lista saia. Isso aqui é a apuração, gente. Essa lista pode sair. E eu ouvi até de alguns executivos de todos os setores dizendo assim, se essa lista sair, a gente respira até aliviado, porque aí esse compliance de dizer com quem eu estou fazendo o negócio, eu estou identificando exatamente para quem o governo americano está olhando. Se a lista não sai, aí a turma fica mais no escuro, porque aí pode ser uma coisa mais geral. Então, vamos manter a expectativa por esse diagnóstico, como é que o governo vai reagindo até lá, mas a expectativa de que essa lista, no final das contas, apareça, Pedro, com CPF e CNPJ. Aconteceu com outros países e há ali uma leitura de que se a lista vier, até ajuda. Que daí a gente olha lá e fala assim, com esse fulano, com essa empresa, eu não faço negócio, separa mais entre quem faz coisas licitamente e quem não faz ilicitamente. Lembrando que quando aconteceu aquelas sanções da Magnitsky, houve esse temor que pudesse haver um problema generalizado no sistema financeiro brasileiro, nos bancos que operam nos Estados Unidos. Ficou por isso mesmo, sancionou, mas não escalou. Ficou naquele limite da advertência, digamos assim. Pode ser que aconteça isso agora também. Me citaram exatamente isso no Magnitsky, a gente sabia o CPF. O CPF estava claro, né? Então, houve uma atuação ali voltada para o CPF, portanto, há agora a mesma expectativa. Pedro, já volto com você. A gente vai a Brasília agora ouvir o Matheus Teixeira, que também está lá perto dos ministros e do poder, mapeando e entendendo, Matheus, qual é o diagnóstico que as autoridades estão fazendo por aí, inclusive do Poder Judiciário,
sobre o que é a realidade dessas ameaças todas, o que ainda precisa ser esclarecido, Matheus. Boa noite, bem-vindo ao Hora H. Boa noite, Thaís. Boa noite, Pedro, também que estava na tela até agora há pouco. Muito obrigado, boa noite a todos. Exatamente, o Supremo Tribunal Federal ali, o que eu ouvi lá de dentro é mais ou menos alinhado com o que disse o ministro Ricardo Lewandowski, de que há sim um certo risco à soberania do país. Mas nem os próprios ministros e no Supremo Tribunal Federal, pelo que eu tentei conversar desde o dia que saiu isso, ainda ninguém tem a exata dimensão do que essa decisão terá de consequência na vida real. Ou seja, claro que ela representa um risco, pode colocar de certa maneira a soberania do país em risco, mas até que ponto isso pode se transformar em alguma coisa concreta ou pode ficar mais numa declaração agora temporária ou mesmo definitiva, mas uma declaração que não tenha outras consequências e fique mais no mundo da narrativa. De um lado, os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmando que essa era uma medida necessária e que foi o próprio pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro que conseguiu essa declaração depois da visita, e de outro lado, o governo afirmando ali, os parlamentares da base afirmando que isso na verdade é um ataque à soberania do país. Portanto, os ministros do Supremo, pelo que eu sinto de momento que eu conversei lá dentro, Thaís, eles estão em compasso de espera, tentando entender quais serão as consequências reais dessa decretação de que Comando Vermelho e PCC tratam-se de organizações terroristas, não apenas organizações criminosas. Fato é que a gente viu um pouco da tônica no Fórum de Lisboa, onde estão reunidos, como vocês mencionaram há pouco, muitos ministros do STJ, parlamentares, 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. O ministro Flávio Dino também iria, acabou sofrendo uma lesão no pé e não foi, mas publicou um texto em que exalta o Fórum de Lisboa e traz ali o que ele falaria no seu discurso, e a tônica é da democracia, da proteção da soberania, portanto eles dando aí mais ou menos o tom que eles devem adotar em relação a esse tema. Mas ninguém está se expondo tanto, o ministro Lewandowski já não está mais no Supremo Tribunal Federal, como o Pedro bem disse, saiu do governo, mas o governo não saiu dele, fez um discurso muito alinhado com o governo Lula, e os ministros do Supremo também consideram que há sim esse risco à soberania, mas ainda estão tentando esperar para ter uma clareza maior do que isso pode ter de uma consequência prática que de fato viole a autonomia e a soberania aqui do Brasil, Thaís.